Fala galera, tudo bem? Meu nome é Henrique, eu sou professor aqui da Escola do Evangelho Completo e hoje eu vim aqui para dar uma aula para vocês, tirar dúvidas a respeito de um tema bem polêmico, que é: o cristão pode ter demônios em si? Bom, algumas pessoas respondem que não, que o espírito não, o cristão não pode ter demônios, porque como o espírito pode habitar junto com os demônios? Hoje nós vamos levantar a nossa defesa em cima do texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz que somos seres de corpo, de alma e de espírito. As escrituras também nos dizem que somos o templo do Espírito de Deus, correto? Só que nós também sabemos que o templo ele era dividido em 3 partes. Ele era dividido em Santo dos Santos, Lugar Santo e Átrio Exterior. Aonde a Shekinah de Deus habitava, a Arca da Aliança de Deus estava, era no lugar ali no Santo dos Santos. Da mesma forma é com os cristãos de hoje em dia. O Espírito habita dentro do nosso espírito. Bom, nós temos no original grego um verbo na voz passiva que ele se chama daimonizomai. No grego, não há distinção se uma pessoa está sob influência maligna de um demônio, se ela está sob a posse ou se ela está endemoniada. Essas expressões, nós temos essas variantes no português, porém no grego, nós não temos essa distinção. O verbo na voz passiva daimonizomai é o que prevalece toda vez que é para se referir ao estado que uma pessoa está endemoniada, ou se ela tem um espírito, ou se ela está sob a posse de espíritos malignos. Nós sabemos que o Espírito Santo habita dentro do nosso espírito. Os demônios podem habitar na nossa alma e no nosso corpo. Mas o que é a alma? A alma é a sede das nossas vontades, emoções e intelectos. Um grande indício que você pode estar sobre a influência maligna é aqueles pensamentos obscuros, aqueles tipos de pensamento que vêm de repente na sua mente. Então, tudo isso é indício de que esses demônios estão aí dentro da sua vida agindo e influenciando os seus pensamentos, que é o quê? A sua alma. Por quê? Porque é a alma que é a sede dos pensamentos, que é a mente, da vontade e das emoções. Nós sabemos que o ministério de libertação não é para ímpios. O ministério de libertação é uma bênção que o Espírito Santo concede a nós, que somos salvos. O ministério de libertação não é para descrentes. Nós não expulsamos demônios, porque Jesus disse: ide expulsar os demônios. Mas nós vamos expulsar de quem? Dos ímpios? Claro que não, porque nós já sabemos que se nós expulsarmos demônios de ímpios, eles vão voltar 7 vezes pior. Chega a ser uma irresponsabilidade nós expulsarmos demônios de pessoas ímpias. O ministério de libertação é para os filhos de Deus. Se você foi salvo, se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, agora a libertação é para você. O ministério de libertação é para você. Um exemplo disso nas Escrituras é quando Jesus e uma mulher cirofenícia chega para Jesus pedindo que libertasse sua filha de um espírito maligno. Jesus vai dizer: não é correto pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. A expressão pão dos filhos ali se refere, de maneira geral, às bênçãos de Deus. Mas naquele contexto específico, naquele caso específico, o pão dos filhos se refere à libertação. A libertação é, sim, para os filhos de Deus, para aqueles que são salvos. Você tem praticado libertação? Você tem recebido libertação dos seus demônios? Professor, me tira uma dúvida. Você me disse que os demônios podem habitar no nosso corpo e na nossa alma, correto? Correto. Então, como você me explicaria essa possessão, essa influência maligna sobre os nossos corpos? Bom, a influência maligna e a possessão demoníaca de um demônio habitando no nosso corpo acontece em casos como de enfermidades.
Não digo com isso que toda enfermidade é causada por espíritos malignos, porque nós vemos exemplos do próprio Jesus, em certos casos, curando pessoas. Mas nós também vemos exemplos de Jesus expulsando um espírito de enfermidade. Muitas das vezes, Jesus expulsava um demônio que estava causando aquela enfermidade. O que isso mostra para nós? Isso mostra para nós que há demônios que podem habitar no nosso corpo, causar dores, pode causar enfermidades, e que aquelas pessoas precisam de libertação. Quem não tem discernimento hoje em dia vai orar por cura, mas quem busca verdadeiramente o discernimento de espírito vai saber que aquela enfermidade pode estar sendo causada por espíritos malignos. Mas, professor, me tira uma dúvida. Como eu vou saber que as dores geradas nos nossos corpos, esta enfermidade, é causada por um espírito maligno ou é apenas um problema de saúde? Bom, nós temos que orar, colocar isso na presença de Deus e usar o dom de discernimento de espírito, muitos dos casos, para a gente saber se aquela enfermidade é algo causado, pelo pecado que aconteceu desde o Jardim do Éden, porque depois que o homem pecou, agora nós somos suscetíveis a enfermidades. Não necessariamente aquilo ali é causado por demônios. E aí, nesse caso, nós temos que buscar auxílio médico, ir até o médico, tomar medicamentos, fazer o possível e orar por cura, que é o que a Bíblia nos diz no livro de Tiago, que nós devemos chamar os presbíteros, ungir aquela pessoa com óleo e orar para que ela seja curada. Mas há casos em que aquilo é um espírito maligno, e aí é onde entra o ministério de libertação. Professor, então o senhor me afirma que em casos onde não há uma enfermidade causada por um espírito maligno, há casos onde pode acontecer uma cura sem ser por auxílio médico? Sim, há casos em que os dons de cura vão operar e o Espírito vai operar através de alguém, de uma oração poderosa, e aquela pessoa vai ser curada. É importante também a gente falar aqui que o fato de a pessoa ter um demônio não significa que ela está em pecado. Não necessariamente significa isso. Por quê? Nós sabemos que há demônios que podem entrar e tentar influenciar a sua vida, eles têm legalidade para entrar dentro de você, e essa legalidade é muitas das vezes o pecado dos seus antepassados, que é o que a Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Tem demônios que vão estar influenciando a sua vida que veio da primeira, segunda, terceira ou quarta geração, e você precisa orar, você precisa buscar auxílio do Espírito para que ele te ajude a você reconhecer quais são essas legalidades, e aí você vai confessar, você vai pedir perdão para que esse espírito maligno tenha suas legalidades quebradas e assim aconteça a libertação efetiva daquele demônio. Professor, então o senhor está me dizendo que há casos que muitas das vezes os demônios, os espíritos malignos que atormentam a minha vida, essa influência maligna, na verdade, é causada por pecados dos meus antepassados? Então há como eu ter uma influência maligna que não foi causada pelo meu pecado? Justo. Nas Escrituras, vemos vários exemplos disso. Um exemplo disso eu acabei de citar, que é Êxodo capítulo 20, que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a primeira, segunda, terceira e quarta geração. Não necessariamente um demônio pode estar influenciando a sua vida através apenas do seu pecado. Às vezes, algo que a sua mãe, ou que o seu pai, o seu avô, seu bisavô fez, pecou contra o Senhor, e agora aquele demônio entrou na sua linhagem familiar, e você precisa agora quebrar essas legalidades para que esse demônio venha sair da sua vida. Professor, então o que o senhor está querendo dizer é que eu não tenho que buscar a libertação somente por mim mesmo, mas também pela minha família, pela minha linhagem familiar? Isso, justamente. Você tem que buscar pedir perdão, porque a sua família ofendeu o coração de Deus.
Vocês ofenderam meu pai, minha mãe, meu avô, meu bisavô, ofendeu o coração de Deus. E agora Deus vai sim castigar a iniquidade dos pais nos filhos. Então sim, os filhos têm que chegar diante de Deus, se prostrar, pedir perdão, falar assim: Senhor, me perdoa, porque meu pai ofendeu seu coração desta maneira, minha avó fez isso, meu avô fez aquilo, minha mãe, eu fiz aquilo. Você tem que orar e descobrir, que é o que a gente chama aqui na escola de demônios herdados e demônios adquiridos. Que é o herdado, o que é o herdado? Aquilo que veio da sua família, que veio da sua linhagem familiar. E se nós recebemos até heranças genéticas e físicas, será que a gente também não vai receber heranças espirituais dos nossos antepassados? Professor, eu tenho uma dúvida, ao qual eu fiquei me questionando. O senhor acabou de citar que as iniquidades dos pais cairá sobre os filhos. Se o meu avô pecou, os pecados deles nos deveriam ser cobrados dos meus pais? Se eu não sou filho dos meus avós, como é que os pecados deles podem ser cobrados de mim? Bom, eu vou primeiro levantar aqui o fato de que Deus visita até a terceira e quarta geração. Isso significa que Deus vai cobrar tanto, suponhamos que meu avô pecou contra o Senhor, Deus vai cobrar do meu pai e Deus vai cobrar em mim, certo? Nós vemos isso que em vários exemplos das Escrituras. Deus é um Deus que olha não apenas o pecado de uma pessoa individualmente, ele olha também coletivamente e familiarmente. Deus olha a linhagem familiar e vai julgar a família e a geração. Nós podemos ver um exemplo claro disso. Acã, toda a família de Acã foi punida e castigada por Deus pelo pecado dele. Certo, professor, ficou explicado para mim. Porém, eu tenho uma dúvida final. Se o meu pai conseguiu perdão do Senhor aos olhos da nossa família por este pecado, eu ainda preciso pedir perdão ao Senhor por este pecado? Bom, se o seu pai verdadeiramente se arrependeu desse pecado, confessou, seguiu as etapas que as Escrituras nos dão para que haja a cura, a restauração, porque o pecado traz danos e danos sérios, não somente sobre a nossa vida, mas também sobre a vida dos nossos descendentes. Se seu antepassado verdadeiramente tiver quebrado aquela legalidade, quebrar aquele pecado, pedir perdão por aquele pecado, confessar, se render diante de Deus, pedir perdão, aquela maldição, aquele demônio vai sair da sua vida e aí ele pode tentar te influenciar para que ele entre e se torne um demônio adquirido, mas familiarmente falando, né, geracionalmente falando, não tem como mais ele entrar em você através desse pecado. E você aí que está assistindo esse vídeo, você já recebe libertação? Está recebendo libertação em sua própria vida? Ou você acha porque você já aceitou Jesus, foi salvo, agora você não está mais sob nenhum tipo de influência demoníaca? Já salva, compartilhe esse vídeo com seus amigos, abençoe seus amigos com esse conhecimento, deixe as suas dúvidas aqui no comentário e até mais.